Imagine caminhar por um terreno aparentemente comum, sem aviso, sem placas, sem sinais de perigo. De repente, o chão à sua frente simplesmente desaparece. No lugar dele, um buraco perfeito, circular, profundo, com uma água azul turquesa brilhando lá no fundo. Parece um portal, parece ter sido construído, parece impossível, mas é real. Hoje, no Destino Proibido, você vai conhecer o buraco de Bimah, em Omã. O poço que muitos juram não ter sido feito pela natureza. O buraco de Bimah fica em Omã, no Oriente Médio, localizado entre as cidades de Mascate e Sur. À primeira vista, o local não tem nada de especial. É um parque simples numa área desértica, sem montanhas ativas ou vulcões por perto. E mesmo assim, no meio desse cenário árido, surge um buraco perfeitamente circular, com cerca de 50 metros de diâmetro e aproximadamente 20 metros de profundidade. A água lá dentro é incrivelmente clara, uma mistura de água doce e salgada. A pergunta que todos se fazem é inevitável. Quem fez isso? Quem vê o buraco de Bimah pela primeira vez costuma pensar em três coisas: um impacto de meteoro, uma estrutura antiga ou talvez um erro na simulação da realidade. As bordas são suaves. O formato é simétrico. Não há sinais claros de um deslizamento de terra, nada parece quebrado ou caótico. E isso alimentou uma teoria que se espalhou rápido entre os moradores locais. Isso não caiu do céu. Isso foi feito. Na tradição popular de Omã, o buraco de Bimah é conhecido como Hawiyat Najm, que significa o poço da estrela cadente. Segundo a lenda, uma estrela caiu do céu, perfurou a terra e criou o buraco. Mas, se foi um meteoro, onde estão os fragmentos? Onde estão as marcas de impacto? Os cientistas nunca encontraram evidências de uma colisão. Então, a explicação precisou ir mais fundo. A versão oficial diz que o buraco de Bimah é um sumidouro natural, um tipo de fenômeno geológico chamado cenote. A teoria é que, ao longo de milhares de anos, a água da chuva foi se infiltrando no solo e dissolvendo lentamente as rochas calcárias subterrâneas. Isso teria criado enormes cavernas internas, até que um dia o teto de uma dessas cavernas não aguentou o próprio peso e desabou de uma vez só. O resultado? Um buraco gigantesco e aparentemente perfeito na superfície. Mas aqui está o detalhe que perturba muita gente. Esse tipo de colapso raramente é tão simétrico. Geralmente, os sumidouros têm formas irregulares, com bordas quebradas e detritos visíveis. O buraco de Bimah, no entanto, parece ter sido cortado com precisão cirúrgica. E o mistério não para por aí. A água no fundo do buraco de Bimah é uma mistura estranha. Parte dela é água doce, vinda do lençol freático, e parte é água salgada, que se acredita vir do mar. O problema é que o Golfo de Omã fica a quase 1 quilômetro de distância. Como a água do mar chega até ali? Alguns estudos sugerem a existência de uma rede complexa de túneis subterrâneos que conectam o poço ao oceano, mas esses túneis nunca foram completamente mapeados. As correntes dentro do buraco são invisíveis e a temperatura da água permanece estável durante todo o ano, independentemente da estação. Ninguém sabe exatamente de onde essa água vem ou para onde vai. É um sistema hídrico que desafia explicações simples. Hoje, o buraco de Bimah se transformou em um ponto turístico popular. O governo de Omã construiu um parque ao redor, com escadas que levam até a água, permitindo que as pessoas nadem, pulem e tirem fotos incríveis. É um oásis no meio do deserto. Mas o que não aparece nos panfletos turísticos é a parte obscura do lugar. O fundo do poço nunca foi totalmente explorado. Existem áreas submersas que são inacessíveis até mesmo para mergulhadores experientes.
Equipamentos eletrônicos, como sonares e câmeras, já apresentaram falhas inexplicáveis em certas profundidades, e as correntes internas, que podem surgir sem aviso, tornam qualquer exploração perigosa. Alguns mergulhadores que se aventuraram nas profundezas do buraco de Bimah relatam experiências estranhas. Eles contam que a água muda de temperatura de repente, passando de morna para gelada em questão de segundos. Outros dizem que, em certas áreas, o som simplesmente desaparece, criando um silêncio absoluto e desconcertante. Há também relatos de uma sensação de estar sendo puxado por uma força invisível, como se a água tivesse vontade própria. Essas histórias, claro, são difíceis de comprovar, mas alimentam a aura de mistério que envolve o lugar. Será apenas a imaginação dos mergulhadores ou existe algo mais acontecendo nas profundezas escuras do poço? É aqui que entram as teorias que a ciência evita comentar. Alguns especulam que o buraco não é um sumidouro, mas sim a entrada para uma estrutura pré-histórica soterrada, talvez uma cidade ou um templo de uma civilização antiga que foi engolida pela terra. Outra ideia é que o local era uma base natural, usada por civilizações esquecidas que sabiam como navegar pelos túneis subterrâneos. Há quem acredite que a formação está ligada a uma atividade tectônica desconhecida, uma falha geológica única que criou essa anomalia. E claro, existe a teoria de que o buraco é algo ainda mais antigo, anterior à própria história humana. Nada disso foi provado, mas oficialmente nada foi completamente descartado. O buraco de Bimah continua lá, aberto, silencioso, observando. A beleza do buraco de Bimah é inegável, mas sua perfeição é o que o torna assustador. Ele desafia nossa compreensão sobre como a natureza funciona. Poderia um colapso aleatório criar uma forma tão geométrica? Ou estamos olhando para a evidência de algo que não conseguimos explicar? Talvez o buraco de Bimah seja apenas um capricho da natureza, uma coincidência geológica extremamente rara. Ou talvez seja uma cicatriz, uma marca deixada por algo que passou por aqui quando ainda não existíamos para registrar o evento. Porque nem todo destino proibido é cercado por muros ou arame farpado. Alguns estão abertos à vista de todos, esperando que alguém faça as perguntas certas. Como diz um velho ditado entre exploradores, existem lugares no mundo que parecem naturais, mas não se comportam como tal. Se você gostou desse mistério e quer conhecer outros lugares que desafiam a lógica, se inscreva no canal Destino Proibido, porque alguns lugares não querem ser encontrados, mas nós vamos até eles. Obrigado por assistir e até a próxima.